Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 19. 19:38. Porque o nosso Senhor, ao vir à terra, não manifestou o reino do seu querer. Minha pobre mente estava pensando no que está escrito aqui em cima, e meu doce Jesus continuou sobre o mesmo argumento, dizendo-me: minha filha, olha então, porque ao vir à terra, não dei o reino de meu querer, nem o fiz conhecer, pois havia uma necessidade. Quis submeter a uma nova prova à criatura. Quis dar-lhe coisas menores naquelas que lhe dei na criação, daquelas que lhe dei na criação, remédios e bens para curá-las, porque, criando o homem, não estava doente, mas são e santo. Portanto, podia muito bem viver no reino do meu querer, mas subtraindo-se do querer supremo, adoeceu. E eu vim à terra como remédio celestial, para ver se aceitava os remédios, os medicamentos para a sua doença, e depois de tê-lo experimentado nisso, então lhe teria dado a surpresa de manifestar o reino de minha vontade que, em minha humanidade, tinha preparado para ele. Enganam-se aqueles que pensam que nossa suma bondade e sabedoria infinita teriam deixado ao homem só com os bens da redenção, sem levantá-lo de novo ao estado primeiro criado por nós. Se assim fosse, nossa criação teria ficado sem sua finalidade e, portanto, sem seu pleno efeito, o que não pode ser nas obras de um Deus. No máximo, faremos passar e girar os séculos, dando agora uma surpresa, agora uma outra, agora
confiando-lhe um pequeno bem, agora outro maior. Faremos como um pai que quer herdar a seus filhos. Mas estes filhos, muito têm desperdiçado os bens do pai. Mas, contudo, e isto, está decidido a herdar a propriedade a seus filhos. Assim que pensa em outra estratégia. Não dá já a seus filhos as somas grandes, senão pouco a pouco, peso, peso a peso, e conforme vê que os filhos conservam um pouco assim, vai aumentando as pequenas somas. Com isto, os filhos vêm a reconhecer o amor do pai e a apreciar os bens que lhes confia, o que não fazia antes quando tinha as somas grandes. Isto serve para os reafirmar e para lhes ensinar a saber conservar os bens recebidos. Então, o pai, quando os formou, confirma sua decisão e dá suas propriedades a seus filhos. Agora, assim está fazendo a paterna bondade. Na criação, pôs o homem na opulência dos bens, sem restrição alguma, mas somente porque quis prová-lo, colocou uma só restrição, que a ele não teria custado grande coisa, mas com um ato de sua vontade encontraria a minha Desperdiçou todos esses bens, mas meu amor não se deteve. Comecei mais que pai a dar-lhe pouco a pouco e primeiro a curá-lo. Com o pouco, muitas vezes, se usa mais atenção que quando se possuem as coisas grandes, porque se possuem grandes propriedades e se esbanja, há sempre de onde tomar, mas se esbanja o pouco, fica em jejum. Mas a decisão de dar o reino da minha vontade ao homem, não a mudei. O homem muda, Deus não se muda. Agora a coisa é mais fácil, porque os bens da redenção fizeram o caminho, fizeram conhecer muitas surpresas do meu amor pelo homem, como os amei. Não só com o Fiat, mas com dar-lhe a minha própria vida, a minha própria vida. Se bem que meu Fiat que a meu Fiat me custe mais que a minha própria humanidade, porque o Fiat é divino, imenso e eterno. Minha humanidade é humana, limitada, e no tempo tem seu princípio, mas a mente humana, não conhecendo a fundo o que significa o Fiat, seu valor, sua potência e o que pode fazer, se deixam impressionar, mas por tudo o que fiz e sofri ao vir redimi-los, sem saber que, sob minhas penas e minha morte, estava escondido meu Fiat, que dava vida às minhas penas. Agora, se eu quisesse manifestar o reino da minha vontade, tanto quando vim à terra, como antes de que os bens da redenção fossem conhecidos e em grande parte possuídos pelas criaturas, meus amores santos, meus maiores santos, teriam ficado atemorizados. Todos teriam pensado e dito: andam inocente e santo, não soube viver, nem perseverou neste reino da luz interminável,
e de santidade divina. Como podemos nós fazê-lo? E tu, quantas vezes não te assustastes e tremendo diante dos bens imensos e da santidade toda divina do reino do Filho Supremo, queria retirar-te, dizendo-me: Jesus, pensa em qualquer outra criatura, eu sou o incapaz. Não te espantou tanto o sofrer. Ao contrário, muitas vezes me rogastes, incitando que te fizesse sofrer, e por isso minha mais que paterna bondade, como a uma segunda mãe minha, a qual ocultei que ia conceber-me em seu seio, primeiro a preparei, a formei, para não fazê-la espantar, e quando chegou o tempo oportuno, no mesmo momento em que eu devia conceber-me, então o fiz saber por meio do anjo. E se no primeiro momento tremeu e se conturbou, mas logo se serenou, porque estava habituada a viver junto com seu Deus, em meio à sua luz e diante de sua santidade. Assim te fiz por tantos anos e anos e anos te ocultei, que queria formar em ti este reino supremo. Te preparei, te formei, te encerrei em tantos anos, por tantos anos e ocultei que queria formar em ti esse reino supremo. Te preparei, te formei, me encerrei em ti, no fundo de tua alma, para formá-lo, e quando tudo estava feito, te manifestei o segredo. Te falei de tua missão especial, pedi-te em modo formal que querias aceitar o viver em minha vontade. E enquanto tu temias e tremias, eu te alentava e te tranquilizava, dizendo-te: por que te perturbas? Talvez não tenha vivido até agora junto comigo no reino do meu querer, e você, se acalmando, tomava mais tomava mais prática em viver nele, e eu me deleitava em ampliar sempre mais os confins de meu reino, porque está estabelecido até onde a criatura deve tomar posse deste reino, posto que são intermináveis seus confins, e a criatura é incapaz de poder abraçá-lo todos, porque é limitada. E eu, meu amor, não obstante meus temores, não cessaram de todo. E às vezes me espanto tanto que temo chegar a ser um segundo Adão. E Jesus, minha filha, não temas. Tu tens mais ajuda que a que tinha Adão. Tens a ajuda de um Deus humano e todas as suas obras, e apenas para a tua defesa, para teu sustento, para teu cortejo, o que ele não tinha. Por que então queres temer? Mas fica atenta à santidade que convém para viver neste reino celestial. À tua felicidade e fortuna, pois vivendo nele, te basta um olhar, ouvir uma só palavra minha para compreender seus bens, enquanto que quem está fora se pode dizer que entendem só
de que só que existe que entendem, só que existe o reino de minha vontade, mas do que está dentro e o que se necessita para fazê-lo compreender, apenas o alfabeto de minha vontade podem entender. A palavra de Jesus é trabalho, o seu silêncio é repouso. O repouso de Jesus no meio das suas obras. Continuava me sentindo toda abandonada no supremo querer. Meu sempre amável Jesus se fazia ver tudo em silêncio, em ato de olhar toda a criação, todas suas obras, e enquanto as olhava, ficava como arrebatado profundamente ante a magnificência, santidade, multiplicidade e grandeza de suas obras, e eu, junto com Jesus, guardava um profundo silêncio ao olhar suas obras. Muitas coisas se compreendiam, mas tudo ficava no fundo da inteligência, sem palavras para poder dizê-las. Como era bonito estar junto com Jesus em profundo silêncio. Depois disto, meu amado bem, minha doce vida me disse: minha querida filha, tu deves saber que a minha palavra é trabalho, o meu silêncio é repouso. E não somente para mim é trabalho a minha palavra, mas também para ti, que é meu costume, que depois de ter trabalhado, quero repousar no meio das minhas próprias obras. Elas são o leito mais brando no meu repouso. E como tu vistes a minha palavra e trabalhastes comigo, por isso juntamente comigo descansa. Olha, minha filha, como é bela toda a criação. Foi a palavra de teu Jesus que com um fiat a trabalhou. Mas sabes tu qual é o meu encanto que me rapta? Seu pequeno, eu te amo. Sobre cada uma das coisas criadas. Com este teu pequeno amor, te amo, impresso sobre cada uma delas, todas me falam de teu amor, me falam de minha recém-nascida, de minha vontade. Escuto o eco harmonioso de toda a criação que me fala de ti. Ó, como me rapta, como estou contente ao ver que meu Fiat na criação e aquele que te ensinei se dão a mão, se entrelaçam juntos e, cumprindo minha vontade, me dão repouso. Mas não estou contente em repousar sozinho. Quero junto comigo aquela que me dá repouso, a fim de que ela descanse e gozemos juntos os frutos de nosso trabalho. Não te parece mais bela toda a criação e todas as obras da minha redenção, com teu amor, com a tua adoração e com a tua vontade fundida na minha, que faz vida entre as esferas celestes? Assim, não há mais solidão, nem silêncio sepulcral que havia antes nas esferas celestes e em todas as minhas obras. Mas há a pequena filha do meu querer que faz companhia, que faz ouvir a sua voz, que ama, que adora, que reza, e que, mantendo seus direitos dados a ela por minha vontade, possui tudo. E quando há quem possui, não há mais solidão, nem silêncio, nem tumba. Eis porque, depois de te haver falado
muito faço silêncio. É o repouso que se quer para mim e para ti, para depois poder retomar de novo o falar-te e assim continuar meu e teu trabalho. Mas enquanto descanso, contemplo todas as minhas obras, meu amor surge em ti e refletindo em mim, mesmo e agradando-me, ti mesmo e agradando-me, concebo em mim outras imagens minhas, semelhantes a mim, e minha vontade, ao pôr fora, como triunfo de meu amor, e como geração predileta de meu Filho Supremo, assim, no meu repouso, gero os filhos à minha vontade, todos semelhantes a mim, e na minha palavra os dou à luz, e lhes dou o desenvolvimento, a beleza, a altura, por isso a minha palavra os vai formando dignos filhos do Fiat Supremo. Por isso, minha filha, cada palavra minha é um dom que te faço. E se te chamo ao repouso, é para que tu contemples o meu dom e, agradando-te e amando-o, faças surgir de ti outros dons semelhantes àqueles que te dei, e pondo-os fora, formarão junto a geração dos filhos do Fiat Supremo. Ó, como estaremos contentes! Temores de ser deixada por Jesus. Quem vive no querer divino perde toda a vida, toda via de saída. Nem Jesus pode deixá-la, nem ela pode deixá-lo. A criação é espelho, a vontade divina é vida. Tendo esperado e suspirado muito a vinda do meu doce Jesus, pensava entre mim: como terei, se quem, como farei, se quem forma a minha vida me deixa só e abandonada, poderia eu viver? E se eu vivo, por que agora entendo que são as penas que fazem morrer? E se eu vivo, porque agora entendo que não são as penas que fazem morrer, pois se assim fosse, depois de tantas privações suas, estaria morta. As penas, ao mais, fazem sentir a morte, mas não a sabem dar. Fazem viver esmagada e esmagada, como debaixo de uma prensa, mas o poder da morte pertence apenas ao querer supremo. Enquanto eu pensava assim, o meu adorável Jesus mexeu-se dentro de mim e fez-se ver que tinha uma corrente de ouro nas mãos e se deleitava em fazê-la passar entre mim e ele, de modo que ficávamos atados juntos. E com um amor e bondade toda paterna me disse: minha filha, por que teme que te deixe? Escuta, eu não posso tolerar este temor de ti. Esse temor é em ti. Tu deves saber que, nas condições em que te pus, o mar de meu querer, que dentro e fora de ti corre, no qual tu voluntariamente, não forçada, te oferecestes nele, tem ampliado tanto seus confins, que nem eu nem tu encontraremos o caminho para sair. Então, se você quiser sair, se você quiser me deixar,
não encontrarás o caminho. E por quanto queiras girar, girarás sempre nos confins intermináveis de minha vontade, muito mais que teus atos feitos nela te fecharam todo o caminho de saída. E se eu quisesse deixar-te, não o poderia fazer, porque não saberia para onde ir, para me afastar dos confins da minha vontade. Ela está em todo lado, e para onde quer que vá, encontrar-me-ia sempre contigo. Quanto mais eu faço com você como uma pessoa que possui um quarto grande e amando a outra pessoa inferior a ela, de mútuo acordo, a toma e a outra vai, mas como a casa é grande, se esta se afasta e gira em sua casa, aquela a perde de vista e se lamenta, mas sem razão, pois se a casa é sua, poderá deixá-la? As coisas próprias não são deixadas, portanto, ou ele vai voltar para casa em breve, ou talvez ele está em algum quarto de sua própria casa. Por isso, se te dei a minha vontade para a tua habitação, como posso deixar-te e separar-me dela? Porquanto sou potente nisto sou impotente, porque sou inseparável de meu querer. Por isso, ao máximo, me afasto em meus confins, e você me perde de vista. Mas não é que te deixe. E se você em pensares, girasses em pensares, vai encontrar-me todo apertado em ti. E se você girasse em nossos confins, logo me encontraria. Por isso, em lugar de temer, me espere. E quando menos pensares, vais encontrar-me todo apertado em ti. Depois disto, estava fazendo meus acostumados atos no supremo querer, e diante de minha mente se fazia presente toda a ordem que convém ter na divina vontade, o que se deve fazer e até onde se pode chegar. Em suma, tudo o que Jesus mesmo me ensinou e pensava entre mim. Como poderão fazer tudo isso as criaturas? Se eu que tomo da fonte, me parece que não faço tudo. Muitas coisas deixo para trás e não chego àquela altura que Jesus diz. O que será daqueles que tomarão de minha pequena força? E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, muitas coisas que criei na criação, nem todas te servem a ti, nem as gozas. Muitas outras não as conheces, mas se não te servem a ti, servem aos demais. Se não as gozas e as conheces tu, gozam e, e conhecem os demais. Se as criaturas não tudo tomam, todas servem à minha grande glória e para fazer conhecer minha força, minha majestade, meu grande amor,
E as multiplicidades de tantas coisas criadas fazem conhecer a sabedoria, o valor do artífice divino, que é tão hábil que não há nada que não saiba fazer. Agora, se tantas coisas tirei fora na criação do mundo, que devia servir à natureza e que devia ser como o espelho no qual o homem, olhando-se, devia reconhecer seu Criador, e todas as coisas criadas deviam ser caminhos para retomar ao seio paterno de onde tinha saído, muito mais é necessário fazer conhecer mais coisas do reino de minha vontade, que deve servir como vida da alma e como centro onde Deus deve ter seu trono. Agora, a multiplicidade das coisas que te fiz conhecer serve para mostrar quem é esta vontade divina. Como não há coisa mais importante, mais santa, mais imensa, mais potente, mais benéfica e que tem virtude de dar vida que ela. Todas as coisas, todas as outras coisas, por quanto boas e santas, são sempre na ordem secundária. Só ela tem sempre o primeiro lugar. E onde não está ela, não pode haver vida. Por isso, os muitos conhecimentos sobre a minha vontade servirão à minha própria vontade como glória e triunfo, e servirão às criaturas como caminho para encontrar a vida e recebê-la, e a sua altura e imensidão servirão às criaturas para que jamais se detenham, mas que sempre caminhem para alcançá-la, porquanto possam, e a multiplicidade dos conhecimentos servirá à liberdade de cada uma para tomar aqueles que quiserem. Porque cada conhecimento contém a vida, e se rompe o véu do conhecimento, encontrarão dentro, como rainha, a vida da minha vontade. Portanto, conforme tomam e fazem, tanto mais crescerá a vida da minha vontade neles. Por isso se atenta em manifestar os méritos, as riquezas infinitas que possui, a fim de que o céu de meu querer seja mais belo, mais atrativo, mais majestoso, como o é que o céu da criação, como o é que o céu da criação, a fim de que, arrebatados por sua beleza, pelos bens que contém, possam todos suspirar, ouvir a viver no reino da minha vontade. 4 graus que há no supremo querer. Continuo o meu habitual abandono no supremo querer, e meu amável Jesus, ao ouvir, me disse: minha filha, a luz do sol não é gozada por todos por todos na mesma medida, não por parte do sol, porque minhas obras, contendo o bem universal, fazem o bem a todos, sem restrição alguma, mas por parte das criaturas. Suponha que uma pessoa esteja em seu quarto, esta não goza toda a vivacidade da luz, e se goza de uma luz fraca, não goza seu calor. Em troca, outra pessoa está fora da cidade. Esta goza mais luz, sente o calor do sol. O calor purifica, desinfecta o ar pútrido. E, ao gozar o ar purificado, se revigora e se sente mais sã. Assim que a segunda
goza demais os bens que leva o sol à terra, mas segue adiante. Uma terceira pessoa vai se meter naquele ponto onde os raios solares golpeiam com mais força a superfície da Terra. Esta se sente investida por seus raios, se sente queimar pelo calor do sol e vivacidade de sua luz. A vivacidade de sua luz é tanta que, enchendo o olho dela, dificilmente pode olhar a terra. Parece como transfundida na mesma luz. Mas como apoio os pés sobre, mas como apoia os pés sobre a terra, muito pouco sente dela, de si mesma, não vive toda para o sol. Veja que grande diferença há entre a primeira, a segunda e a terceira, mas segue adiante ainda. Uma quarta empreende o voo nos raios solares, eleva-se até o centro de sua esfera. Esta fica queimada pela intensidade do calor que o Sol contém em seu centro. A intensidade da luz a eclipsa totalmente, de modo que fica perdida, consumida no mesmo Sol. Esta quarta pessoa não pode olhar mais para a Terra, nem pensar em si mesma. E se olhar, olhará luz, sentirá fogo, assim que para ela todas as coisas terminaram. A luz e o calor substituíram-se à sua vida. Que grande diferença entre a terceira e a quarta! Mas toda essa diversidade não é por parte do Sol, mas por parte das criaturas, dependendo de como se exponha à luz do Sol. Agora, o Sol é a imagem de minha vontade, que mais do que Sol, como dardos envia seus raios para converter aqueles que querem viver em seu reino de luz e amor. A imagem dessas pessoas são os 4 graus de viver em minha vontade. A primeira pode-se dizer que não vive em seu reino, senão somente a luz que de meu reino expande a todos. O sol de meu querer pode-se dizer que está fora de seus confins e se goza de uma pouca luz, é pela natureza da luz que se expande onde quer que ela esteja. A natureza dessa criatura, as suas fraquezas, paixões, formam-na como um quarto ao seu redor e formam o ar infectado e pútrido, o qual, ao respirar, a faz viver enferma e sem vivacidade, de forma no fazer o bem, e sem vivacidade de força no fazer o bem. Mas, contudo, e isto, está resignada, suporta mais ou menos os encontros da vida, porque a luz da vida, a luz da minha vontade, no quarto escassa, por quanto escassa seja, leva sempre o seu bem. A segunda é a imagem de quem entrou nos primeiros passos dos confins do reino do Supremo Querer. Esta goza não só mais luz, mas goza também o calor. Portanto, o ar que respira é puro. E respirá-lo se sente morrer as paixões. E é constante no bem. Suporta as cruzes, não só com paciência, mas com amor. Mas como está nos primeiros passos dos confins,
olha a terra, sente o peso da natureza humana. Ao contrário, a terceira, que, sendo a imagem de quem se adentrou nos confins deste reino, é tal e tanta a luz que lhes faz esquecer tudo. Não sente mais nada de si mesma. O bem, as virtudes, as cruzes se mudam em natureza. A luz a eclipsa, a transforma e apenas lhe deixa o olhar de longe. O que a ela não pertence mais. A quarta é a mais feliz, porque é a imagem de quem não só vive meu reino, senão de quem fez a aquisição dele. Esta sofre a consumação total no sol supremo de meu querer. O eclipse que lhe faz a luz é tão denso que ela mesma se torna luz e calor. Não pode olhar outra coisa que luz e fogo, e todas as coisas se convertem para ela em luz e amor. Assim haverá uma diferença de graus no reino da minha vontade, de acordo com o qual as criaturas vão querer tomar de seus bens, mas os primeiros graus serão empurrões e caminhos para chegar ao último. Agora, para ti, que o deves fazer conhecer, é totalmente necessário que vivas no último grau. Tudo o que fazia nosso Senhor em virtude do querer divino, investe toda a criação. Quem porá de novo em festa toda a criação, estava fazendo minhas habituais voltas no reino do supremo querer, e tendo chegado ao que tinha feito o divino querer, na humanidade de nosso Senhor, olhava suas lágrimas, seus suspiros, seus gemidos e tudo o que fazia. Investidos pela luz de sua vontade, assim seus raios estavam enfeitados pelas lágrimas de Jesus, cheios de seus suspiros, revestidos por seus gemidos doloridos e amorosos. E como a criação está prenha e investida pelo supremo querer, seus raios de luz investindo tudo, embelezavam todas as coisas criadas com suas lágrimas. Todas as coisas ficavam investidas por seus suspiros, por seu amor, e por todas gemiam junto com Jesus. Depois o doce Jesus saiu de dentro de mim e, apoiando sua cabeça sobre minha testa, me disse: minha filha, o primeiro homem, ao pecar, perdeu uma vontade divina, e por isso foi necessário minha humanidade unida ao Verbo eterno, que devia sacrificar em tudo e por todo a vontade humana de minha humanidade, para readquirir esta vontade divina, para dá-la de novo à criatura. Assim que minha humanidade não deu nem sequer um respiro de vida à sua vontade humana, senão que a teve só para sacrificá-la e para pegar a liberdade que se tinha tomado o homem de rejeitar com tanta ingratidão a esta vontade suprema, e, perdendo-a, faltaram-lhe todos os seus bens, a sua felicidade, o seu domínio, a sua santidade, tudo lhe caiu em desgraças. Se o homem tivesse perdido uma coisa humana dada a ele por Deus, o anjo, o santo, a teria podido restituir. Um anjo, um santo, a teria podido restituir, mas, como perdeu uma vontade divina, foi necessário um homem e Deus
que a pudesse restituir. Agora, se tivesse vindo à terra somente para redimi-lo, teria bastado uma gota de meu sangue, uma pequena pena para colocá-lo a salvo. Mas como vim não só para salvá-lo, mas para restituir-lhe minha vontade perdida, quis descer esta divina vontade em todas as minhas penas, mas minhas lágrimas, em meus suspiros e gemidos, em tudo o que eu fazia e sofria, para readquirir de novo o domínio em todos e sobre todos os atos humanos, e assim poder formar de novo meu reino em meio às criaturas. Então, quando criança chorava, gemia, minha vontade divina, mais do que raio solar, investia toda a criação de minhas lágrimas, de meus gemidos e suspiros, assim que as estrelas, o sol, o céu azul, o mar, a pequena flor, todos choravam, gemiam, soluçavam e suspiravam, porque a vontade divina que estava em mim era a mesma que reinava em toda a criação. E como connatural as estrelas choravam, o céu gemia, o sol soluçava, o mar suspirava. A luz de minha vontade levava meu eco em todas as coisas criadas, e repetindo meu ato faziam companhia a seu Criador. Ah, se você soubesse o assalto que recebia a Divina Majestade ao ouvir meu pranto em toda a criação, meus gemidos e suspiros, todas as coisas criadas, animadas por minha vontade, prostradas aos pés do trono divino, o ensurdeciam com seus gemidos, o atraíam com suas lágrimas, o moviam à piedade dos seus suspiros e orações, e minhas penas, repercutindo-se nelas, forçavam-no a ceder às chaves do céu e imploravam de novo o reino da vontade divina sobre a terra. Meu Pai Celestial, compadecido e enternecido por sua mesma vontade que chorava, gemia, rogava e pensava em todas as suas obras, cedia as chaves e dava de novo seu reino, mas, para estar seguro, o colocava em minha humanidade, a fim de que, a tempo oportuno, o pudesse dar de novo à minha uma, à família humana. Eis a necessidade de que eu obrasse e descesse na ordem das ações humanas, porque minha vontade divina devia tomar seu domínio e substituir a ordem de sua vontade divina em todos os atos das criaturas. Vê, então, quanto me custa este reino, com quantas penas o resgatei. Por isso o amo tanto e a qualquer custo o quero estabelecer em meio às criaturas. Eu eu, mas diz-me, meu amor, se tudo o que tu fizestes foi investido pela unidade da luz do supremo querer, sendo uma esta vontade, não se pode desunir nem separar de seus atos, assim que a criação não está mais sozinha, nem a companhia de seus atos, tem a companhia de seus atos, de teu amor, de teus gemidos, portanto não há aquele silêncio de tumba que você me disse a outra vez. E Jesus, todo bondade, acrescentou: minha filha, tu deves saber que até enquanto minha humanidade esteve sobre a terra,
como também, enquanto esteve a soberana rainha na criação, não houve solidão nem silêncio sepulcral, porque, em virtude da luz da vontade divina, onde quer que esta se encontrava, como luz, se expandia e, fundindo-se em tudo, se multiplicava, e em todas as coisas criadas, e onde quer que se repetia o meu ato, porque uma era a vontade. Tão certo é tudo isto que a criação deu sinais sensíveis, tanto em meu nascimento e muito mais em minha morte, até escurecer o sol e romper-se as pedras, tremer a terra, como se todos chorassem ao seu Criador, a seu Rei. Choravam aqueles que o haviam tido em festa, que tinham rompido a sua solidão, que tinha rompido a sua solidão e o silêncio do túmulo, e sentindo todos a amargura de tão dura privação, eram sinais de dor e de pranto, e voltaram de novo ao luto da solidão e do silêncio. Porque, partindo eu da terra, não havia mais quem emitisse a voz da luz de minha vontade, que, formando o eco, voltava à criação falante e obrante. Sucedia como aqueles instrumentos de metal que, com arte, encerram a voz de quem fala ou de quem canta. E o instrumento fala, canta, chora, ri, mas isto acontece em virtude do eco da voz que falou. Mas se tira o engenho que produz aquele canto, o instrumento fica mudo. Muito mais que eu não vim à terra pela criação, mas vim pelo homem, e por isso tudo o que fiz, penas, orações, gemidos, suspiros, deixei-os mais do que nova criação para o bem das almas, porque tendo sido feito tudo o que eu fiz em virtude de minha potência criadora, está tudo em ordem para salvar o homem. Além disso, a criação foi feita para o homem, na qual ele devia ser o rei de todas as coisas criadas, mas o homem, ao subtrair-se da minha vontade divina, perdeu o regime, o domínio, não podia formar leis no regime no reino da criação, como é costume de um rei, quando possui um reino, porque, tendo perdido a unidade da luz da minha vontade, não soube mais reger, não tinha mais força de domínio para suas leis, não tinham valor. Suas leis não tinham valor. A criação foi para ele como um povo que se revela ao rei e dele forma sua chacota. Por isso, minha humanidade foi rapidamente reconhecida por toda a criação como seu rei, porque sentia em mim a força da união de uma só vontade, mas partindo, ficou de novo sem rei, e fechada em seu silêncio, esperando de novo a quem, no reino de minha vontade, devia emitir sua voz para fazê-la ressoar nela. Mas você sabe quem é aquela que porá de novo em festa a criação? Quem formará seu eco e a devolverá de novo falante? És tu, filha minha. Aqui retomarás o domínio, o regime no reino de minha vontade. Por isso, se atenta,
e teu voo em meu querer seja contínuo. O segredo de Jesus, a força e o bem do seu segredo. Estava suspirando por meu doce bem, a vida de minha vida, e não vindo, pensava entre mim, como é dura a sua privação. Ah, Jesus não me ama mais. E não só terminaram as carícias, os beijos, as grandes demonstrações de amor que com tanta abundância me dava antes, mas também sua amável e arrombadora presença se faz sempre esperar. Ó Deus, que pena, que martírio continuado, que vida, sem ar, sem descanso. Jesus meu, tenha piedade de mim, de sua pequena exilada. Mas enquanto isso e outras coisas pensava, meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim e, apoiando seus braços sobre meu peito, me disse: Minha filha, tu enganas-te, dizendo que não te amo como antes, mas tu deves saber que os meus beijos, carícias, demonstrações de amor que te fazia eram o desabafo do meu amor, que não podendo contê-lo em meu interior, o demonstrava com tantos sinais amorosos. E como entre nós não havia trabalho a fazer, divertia-me contigo com tantos sinais e estratagemas de amor, mas isto servia para te preparar para o grande trabalho que entre tu e eu se devia desenvolver. E quando se trabalha, não há tempo para se divertir, mas com tudo isto, o amor não cessa, mas vem centuplicado, reafirmado e selado. Agora, minha filha, tendo-te mostrado o desafogo do meu amor contido, quis passar a dar-te o que continha dentro de mim. Quis comunicar-te o grande segredo do reino da minha vontade, dando-te os bens que ele contém. E quando se comunicam segredos importantes, e sendo este o segredo mais importante de toda a história da criação, se fazem, a um lado, as diversões, beijos e carícias, muito mais que o trabalho do reino do supremo querer é exuberante e o maior que pode existir em toda a história do mundo. Portanto, revelar-te o meu segredo supera todos os amores juntos, porque no segredo está a participação da própria vida, dos próprios bens, dos secretos. No secreto há confiança, há esperança, e parece-te pouco que teu Jesus tenha confiança em ti e que tu sejas o objeto da minha esperança, mas não de uma confiança e esperança qualquer, senão a confiança de te confiar o reino de meu querer, a esperança que ponha a salvo os direitos dele, que o faça conhecer. Agora, tendo-te confiado o segredo de minha vontade, que é a parte essencial da vida divina, eu não saberia te dar outra maior que esta. Como dizes então, como dizes então que te amo menos que antes, deve dizer antes que é o grande trabalho que se requer de você e de mim no reino de minha vontade. Tu deves saber que estou sempre ocupado e todo atento a trabalhar em ti.
Agora, ampliando tua capacidade, agora te ensino, muitas vezes passo a trabalhar junto contigo, outras vezes te supro. Em suma, estou sempre ocupado e isto diz que te amo sempre mais, mas com amor mais forte e substancioso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós.